Olá, boa noite, você que acompanha a TV Câmara, seja pelas redes sociais ou pelo canal 16, está começando mais uma edição do programa Educação e Cidadania. E hoje o nosso assunto é que a Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agronegócios, a ACISA aqui de Passo Fundo, lançou o programa ACISA Emprega, uma plataforma que busca então unir pessoas que estão procurando emprego, trabalhadores e empresários que estão oferecendo vagas de emprego. Quem vai falar então deste assunto com a gente é o vice-presidente de indústria da entidade e responsável por esse programa, coordenador dessa comunidade, Rodrigo Escorteganha. Rodrigo, bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Tainá, boa noite, amigos da TV Câmara. É um prazer estar falando com vocês, em especial desse programa que tem obtido tanta relevância em apenas um mês de existência e vem trazendo soluções tanto para os empresários como para as pessoas que buscam emprego na nossa cidade. Que legal. Rodrigo, começa contando pra gente como surgiu essa ideia deste programa. Vamos do princípio. Uma associação, a ACISA, que hoje completa 104 anos, ela tem por objetivo fornecer serviços a um grupo de associados. Toda entidade, toda associação, ela tem por objetivo reunir uma classe, reunir um grupo de pessoas em prol de um objetivo em comum. A ACISA, no caso, foi criada para atender os interesses, então, da classe empresarial da nossa cidade, seja no setor do comércio, indústria, serviços ou agronegócio. O programa ACISA Emprega surgiu de uma demanda tanto da comunidade quanto dos empresários. Nós ouvimos muito nas ruas que as pessoas buscam por emprego, buscam por oportunidades, e ao mesmo tempo nós ouvimos empresários que têm dificuldade em preencher essas vagas de emprego. Desse modo, através da indústria, que é a pasta que a gente representa, a gente percebendo essa necessidade, pensamos de que modo nós podemos conectar esses elos, porque também entra esse papel da entidade, o papel de ser um ator que conecta a classe empresarial, que dá uma unidade de ação para a classe empresarial. E a qualificação das pessoas é um ponto que, qualificação e empregabilidade das pessoas é um ponto que desenvolve também a classe empresarial, é um interesse da classe empresarial, porque desenvolvemos os negócios, geramos renda, geramos receita. Então, a partir dessa visão da sociedade, de que tinham pessoas buscando emprego e empresas que ofertavam vagas de emprego, nós, enquanto entidade, entendemos que poderíamos oferecer um serviço ao nosso associado e, desse modo, surgiu a ideia de iniciar o programa. Um dos grandes diferenciais, segundo o meu ponto de vista, Tainá, é que o programa é gratuito. Tanto para o candidato quanto para a empresa associada da ACISA. Então se torna um serviço que a entidade presta aos seus associados, como forma também de retribuir o fato de eles participarem dessa associação, de fazerem parte dessa entidade. É um serviço gratuito. Então hoje nós temos no mercado, por exemplo, diversos negócios que genuinamente fazem o trabalho de recrutamento, de pessoas, mas cobram por isso. E hoje em dia a realidade das empresas é que as empresas buscam cada vez mais diminuir custos, porque tem, enfim, a diversidade de mercado, tem constantemente novos cenários. Então, esse programa, o mais bacana dele é que ele é um programa sem custo, tanto para o associado que está divulgando a vaga, como para quem está participando da comunidade. E geralmente quando a gente fala nessas outras modalidades de agências de emprego ou até mesmo de outros serviços de recrutamento, de divulgação de vagas, essas vagas são cobradas, ou seja, essas empresas cobram das outras, genuinamente, porque prestam um serviço, cobram para atender, para entregar para as empresas os currículos dessas pessoas. Desse modo, nós pensamos, como que nós poderíamos gerar uma inovação? Porque uma inovação, é algo que traz uma novidade e que traz também a ideia de produzir mais com menos, Como que nós podemos ligar os elos da cadeia de modo a gerar valor para ambas as partes? Assim surgiu a ideia da comunidade. A comunidade funciona de uma maneira muito simples. Nós criamos uma comunidade no WhatsApp, o associado da ACISA solicita a abertura de vaga, e então, com a solicitação da abertura de vaga, ele recebe via WhatsApp um formulário. Esse formulário não é um arquivo de Word, não é um arquivo de Excel, nada muito complicado. É no próprio WhatsApp mesmo uma lista que ele tem que preencher de informações. Dentro daquela lista de informações, tem um número de WhatsApp que ele fornece. Esse número de WhatsApp que ele fornece
depois também é disponibilizado no grupo. Então a CISA, quando recebe essa solicitação, recebe essas informações, preenche adequadamente um outro formulário, digamos assim, que vai ser postado na comunidade, com as informações daquela vaga e gera para o associado um número de vaga. Naquela vaga que vai ser postada, vai ter um link e, então, o candidato que faz parte da comunidade, clicando naquele link, tem acesso direto à empresa que quer contratar. Por quê? Porque assim a gente facilita o elo da cadeia, tanto para grandes empresas que têm um sistema de RH estruturado, quanto para o pequeno empresário, para o MEI, que quer contratar o seu primeiro funcionário. Ou que daqui a pouco ele mesmo faz tudo sozinho, contrata, né? Exatamente. Então, com a ideia de ser via WhatsApp e de ter esse formulário via WhatsApp, facilita muito esse trabalho e também essa democratização do processo de recrutamento. Torna muito mais fácil e torna uma conversa pessoal do candidato com o recrutante, com quem está recrutando. Muitas pessoas ainda estão se familiarizando com a tecnologia e assim ficou muito simples, né? Então, algo que as pessoas fazem rotineiramente, que é acessar o WhatsApp, que é conversar com as pessoas, então é um elo muito fácil mesmo. Desde já parabenizo, né, por essa iniciativa. Nós agradecemos o espaço para divulgar para a comunidade, porque as comunidades só têm sentido quando as pessoas entram e fazem parte. Nós estamos muito satisfeitos, a gente fechou um mês de programa e viemos obtendo bons resultados. A gente já está em primeira mão aqui no programa de vocês, com 10% das vagas postadas na comunidade, preenchidas através da comunidade. Que legal, eu ia te perguntar isso, se vocês já tinham algum case de sucesso, então sim, já temos cases, inclusive cases em que ocorre a retenção, né? Então, muito mais que contratar, é importante que exista a retenção. E a gente acompanha isso de perto. Além desse trabalho do WhatsApp, né, que acontece através da comunidade, em parceria com a 7ª Coordenadoria Regional de Educação, a nossa diretora da pasta da indústria, que é a Priscila Mello, uma consultora empresarial aqui da nossa cidade, vai começar um trabalho com as escolas estaduais de conscientização dos jovens sobre a importância do emprego. Em paralelo a isso, nós também estamos agora com uma parceria com o CIE para a divulgação das vagas de estágio, ou seja, o jovem que está em idade escolar, saindo da idade escolar, segundo, terceiro ano, já vai poder estar inserido no mercado de trabalho através do Assis Emprega. Então o trabalho agora é de divulgação nas escolas e, além disso, da conscientização do jovem, da importância do trabalho como meio para alcançar aquilo que ele almeja, muito mais que subsistência, como um meio para que ele possa alcançar aquilo que ele almeja e ter um crescimento pessoal também. Claro, muitas vezes o primeiro emprego é o mais difícil, né? Aquele que o jovem tem um certo bloqueio, dificuldade, né, em conseguir, em acessar. Rodrigo, eu vejo que esse papel da CISA, dessa comunidade também, é pensando no desenvolvimento da cidade como um todo, né? A gente tem visto os números de Passo Fundo crescendo, em desenvolvimento, em geração de emprego, de renda, mas aquilo que você falou no começo do programa acontece muito. Os empresários não encontram mão de obra qualificada. A gente vê ainda muito essa queixa, essa dificuldade. Então é, assim, um papel muito importante nesse desenvolvimento. Sem dúvidas, Tainá. Eu recentemente estava em um restaurante, conversando com o proprietário, e ele comentava comigo que teve um amigo que também tinha interesse em abrir um restaurante, mas desistiu porque não encontrou mão de obra. Então, o que acontece? A gente consegue, a gente depende das pessoas, as pessoas são o alicerce das empresas, dos negócios, e a gente depende da qualificação da mão de obra, que a prefeitura já vem realizando um trabalho através da Escola das Profissões, com a qual a gente tem parceria no Assis Emprega, e também diversos outros atores. Mas a gente depende, então, da qualificação de pessoas e de encontrar pessoas capazes de levar os negócios adiante. Porque senão o nosso crescimento vai em algum momento estacionar em decorrência da falta de pessoas. Esse é um problema a nível mundial, que diversos atores na nossa cidade buscam resolver e responder essas questões. E nesse contexto entra a CISA com o programa CISA Emprega, que, como eu disse no início, tem por objetivo aproximar os elos. Uma outra questão que para as empresas facilita muito é que cada vaga tem um número que é gerado pela CISA no momento em que a empresa entra em contato para solicitar a vaga. Por que a importância desse número, Tainá? Porque se eu, por exemplo, tenho uma empresa e tenho 3 vagas anunciadas, por exemplo, no Assis Emprega, o número vai me dizer a qual vaga corresponde quando o candidato entrar em contato comigo via WhatsApp. Então, por exemplo, eu, candidato, estou interessado numa vaga na empresa da Tainá. Eu vi o anúncio da vaga no programa Assis Emprega, cliquei no link. Quando eu for redirecionado para o WhatsApp, já vai ter uma mensagem pronta para o contratante e a mensagem vai dizer o seguinte: olá,
tem interesse na vaga de número tal do Assis Emprega. Assim, a empresa vai poder identificar a qual vaga o candidato está interessado e qual o perfil também daquele candidato quando ele começar a conversar com a empresa. Que interessante, muito legal mesmo. Rodrigo, as empresas hoje, né, o empresário que está nos ouvindo, que ainda não é associado da CISA, ele ainda não pode participar. Então já fica também esse convite para que mais empresários façam parte da CISA. Sem dúvidas, porque uma entidade, ela representa o interesse dos empresários. Quando o empresário entender que a entidade não é alguém, não é uma despesa para ele todo mês, e sim um grupo de outros empresários que estão doando o seu tempo em prol de serviços, tanto para o seu negócio como para a comunidade, a gente vai entender que a coletividade tem muita força na tomada de decisões da nossa sociedade. E aí entra o papel da CISA, que tem várias frentes de trabalho, não só voltadas ao desenvolvimento econômico, mas também ao desenvolvimento social. A CISA tem vários programas, por exemplo, Elas na CISA, que é um programa que valoriza o empreendedorismo feminino, mas valoriza também o papel da mulher na sociedade. Participou também ativamente de vários programas que hoje garante a segurança de Passo Fundo, como o programa, né, que é responsável pela instalação de câmeras que aumentaram a segurança na nossa cidade. A CISA sempre teve um papel ativo em gestões anteriores à nossa, inclusive, e até mesmo nosso presidente, que é o Evandro Silva. Então, as entidades, elas são a voz do empresariado frente ao poder público, frente à sociedade como um todo, à coletividade. Então, nós, enquanto entidades, e hoje falo como um empresário que doa seu tempo em uma entidade, assim como meus colegas de CISA, nós temos um papel de prestar serviços para o empresariado, para que ele veja esse, assim como a CISA Emprega, para que ele tenha esse olhar sobre as entidades, mas também o empresário é muito importante participar desses movimentos, porque ele também vai ter a voz dele. Quantas vezes a gente quer ter a nossa voz nas decisões do nosso bairro, nas decisões da nossa cidade, e para isso a entidade converge os interesses e trabalha junto ao poder público. Posso trazer como um exemplo, se você me permite, Claro. Tainá? Nós viemos trabalhando há algum tempo na construção da Passo Fundo 3. Passo Fundo 3 é o nome da subestação que foi anunciada pela RGE nas últimas semanas e que vai garantir o acesso à energia à Perimetral Norte, uma melhor distribuição e qualidade de energia na Perimetral Norte de Passo Fundo, que hoje está em franca expansão industrial. Essa era uma demanda que foi trazida pelo Tecnoagro, foi abraçada junto à CISA e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou seja, 3 elos da cadeia, 2 entidades, Tecnoagro e a CISA, trabalhando junto ao Poder Público, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para levar essas demandas à RGE. E então, nessa oportunidade, a RGE anunciou então que será feito o investimento da Passo Fundo 3, e nós, enquanto entidades e Poder Público, nos unimos e tivemos recentemente uma reunião com a RGE para pedir prioridade na de Passo Fundo. Por quê? Porque a Passo Fundo 3 representa 800 milhões de investimento da indústria em Passo Fundo. Esses 800 milhões de investimento vão gerar mais emprego, que depois as pessoas, através do Assis Emprega, vão poder contatar essas empresas associadas da CISA que lá vão divulgar suas vagas. E assim a roda vai girando, a gente vai gerando emprego, renda e o principal que é o resultado de tudo isso, qualidade de vida para a nossa população. Perfeito, Rodrigo. Você fez um resumo mesmo assim, de uma entidade tão importante, de um serviço tão importante. Voltando um pouquinho a falar da comunidade, uma outra coisa que eu achei bem interessante, eu entrei lá para conferir como é que funcionava e achei bem legal, é que também existe um certo sigilo de inscrição, né? Um membro não vê outros membros que fazem parte da comunidade, então vocês estão atentos também à questão da proteção de dados. Isso é muito legal, muito interessante mesmo, porque algumas pessoas podem até ter vergonha, né, de estar me oferecendo para aquela vaga, de estar procurando um emprego. Isso é muito legal também, né? Foi pensado nisso. Sem dúvidas, Tainá, esse ponto que você trouxe é muito relevante, porque criaram uma comunidade no WhatsApp. Uma pelo ponto que você trouxe inicialmente, pela facilidade de acesso. Inclusive, quando a gente orienta as empresas, por exemplo, o pequeno empresário que não tem uma estrutura de RH, não sabe como pedir que o candidato mande seu currículo, ou até mesmo o candidato não sabe fazer o seu currículo. Nós fizemos um formulário no próprio WhatsApp, em que o empresário, mandamos para o empresário que solicitou a vaga, para ele enviar para o futuro candidato. Então, a pessoa que está procurando o primeiro emprego, ela não precisa se preocupar em fazer o seu currículo se ela não sabe. Ela vai ter a oportunidade de conversar com esse empresário através da comunidade. E aí entra a questão do sigilo. A comunidade, você não consegue ter acesso aos outros membros da comunidade. Isso é uma forma de proteger os dados. Outro ponto interessante é que a CISA não faz processamento desses dados, ou seja, a comunidade é por livre adesão.
Todo mundo que entra lá tem o direito de a qualquer momento entrar, a qualquer momento sair, e o contato dessa pessoa não vai ficar armazenado. Outro ponto importante, visando também a Lei Geral de Proteção de Dados, é que a pessoa que entra em contato diretamente com a empresa que está contratando ela. Ou seja, ela, por livre adesão, entra em contato com essa empresa que também forneceu por livre adesão o seu contato WhatsApp e tem uma conversa buscando, né, essa mediação para que se gere, para que se preencha aquela vaga de emprego. Então a gente teve tanto um olhar quanto ao sigilo dos dados, mas também atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje em dia é tão importante e resguarda a privacidade de todos nós, né? Perfeito. Rodrigo, então antes de encerrarmos nosso programa, sei que você trouxe aqui de forma resumida um pouquinho desse trabalho tão importante, né? Espero que em outras oportunidades a gente possa falar um pouquinho mais sobre ele. Então, quem se interessou, quem está procurando uma vaga de emprego e quer fazer parte da comunidade, pode acessar as redes sociais da CISA, é isso então? É muito fácil, basta acessar o Instagram, acisa.pf, e lá nós temos diversas informações e também o contato oficial da CISA Emprega, que você vai poder fazer parte da nossa comunidade, e a comunidade também é aberta. Então, quando você entrar, você pode adicionar seus amigos e todas aquelas pessoas que estão em busca da sua oportunidade de emprego. Rodrigo, muito obrigada pela tua disponibilidade. Parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Eu quem agradeço o convite e o espaço, Tainá, e até uma próxima. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Educação e Cidadania. Uma boa noite e até a próxima semana.